Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Primavera com Josué e Caleb. Esta série tem por objetivo estudar a Bíblia. E a gente usa esse guia de estudo aqui, tá tudo nas capas, para proteger, porque eu já estraguei muitos livros, então agora eu coloco em capas. Esse guia de estudo aqui também é conhecido como Lição da Escola Sabatina. Agradecimento especial ao menino Felipe, um jovem de 20 anos, que ficou na live que fizemos agora, domingo, ontem, né? Ontem de manhã. E foram 40 minutos, ele estava lá. Saiu uma vez ou outra, mas estava firme, participou do estudo. Muito obrigado, Felipe. Deus te abençoe. Que você continue investigando as verdades bíblicas para que você possa tomar decisões mais assertivas. O canal Vigia das Pessoas agradece, inclusive, a inscrição. Felipão, não sei como é que ele prefere. Gostou tanto que se inscreveu no canal. Faça você também isso. Se inscreva no canal. Eu gostei ou não gostei, pro YouTube, ó, tanto faz se você gostou ou não gostou. O importante mesmo para o YouTube é que você se manifeste. Muito obrigado. Nós estamos estudando essa semana a liderança. O verso para inculcar em nossa cabeça vamos relembrar aqui. Está lá em Hebreus, capítulo 13, verso 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que eles tiveram. Você se lembra como foi que você chegou à igreja, a essa instituição que você frequenta hoje? Eu nasci num lar cristão, meus pais eram cristãos, minha mãe católica, meu pai evangélico. Aí quando eu tinha por volta dos meus 18, eu me tornei adventista do sétimo dia. Até hoje eu lembro o líder que me trouxe para a igreja. Deixa eu ver se eu lembro o nome do homem. Ademir, parece. Ele era líder dos desbravadores, era comportor evangelista, era líder na igreja, era ancião na igreja, apesar de ser muito jovem. E me emocionava bastante o modo como ele falava de Jesus Cristo. Ele chorava a ponto de correr lágrimas nos olhos. Era admirável. Saudações a você, Ademir, se estiver vendo. Esses dias eu encontrei seu filho nas redes sociais. Saudações à minha bela igreja adventista do sétimo dia em Paranavaí, a Central. Quando estivemos lá, nós ajudamos a construir a igreja do Jardim São Jorge. Agora nós temos uma igreja, eu acho que na Vila Operária, outra no Jardim Morumbi. A igreja está prosperando em Paranavaí, graças a Deus. Nessa semana estamos falando sobre a liderança. A maior liderança que deve ser exercida na vida de uma pessoa é a liderança de seus pais. Os pais devem inculcar nos filhos aquilo que ele pretende para a vida deles. Falando especificamente de dois líderes, Josué e Caleb. Ontem nós falamos sobre a história de Caleb. Caleb foi aquele espia. Moisés mandou 12 líderes, um para cada tribo dos filhos de Israel.
para curiar a terra prometida, Canaã. Aí eles fizeram um relatório, fizeram 2 relatórios. 10 tribos assinaram um relatório que falava é impossível entrar em Canaã. E 2 líderes, 2 tribos acompanharam o relatório de 2 líderes, qual seja Josué e Caleb. Eles falaram basicamente a mesma coisa. É difícil, é humanamente impossível. E aí os 10 líderes falaram, não vamos. Os 2 líderes falaram, é difícil, humanamente impossível. Mas Caleb e Josué disseram, se o Senhor estiver conosco, nós iremos e nós conquistaremos. Então nós vimos que ontem, na lição, na verdade é hoje, né? Hoje é 17, então é hoje. Na lição de hoje, o título diz, dá-me esta montanha. Quem foi que pediu a montanha? Aquizá, ou Aquisa. Aquizá, ou Aquisa, foi a filha de Caleb. Nós vimos ontem, na lição de ontem, que Caleb falou assim, eu vou dar a minha filha Aquizá, aquele que conquistar a cidade de Jabes Gileade. Estou tentando achar o nome da cidade aqui, mas é isso mesmo. E aí teve um guerreiro chamado Otoniel, correu lá, conquistou a cidade e casou com Aquizá. Aquizá falou, pai, dá para minha família, meu esposo e eu, a montanha X. O pai Caleb ficou impressionado com a força, resistência e coragem da filha e deu a ela o que ela pedia. Terça-feira 18, já a lição de amanhã, o poder do exemplo. Leia Josué capítulo 15, verso 16 ao 19. Leia Juízes capítulo 1, verso 13. Leia Juízes capítulo 3, verso 7 ao 11. E responda, o que essa história revela sobre o poder do exemplo? De que maneira a atitude de Caleb estava sendo refletida na geração mais jovem? Nós não vamos ler para não tomar muito tempo, mas vamos aproveitar o comentário do autor Majarose. Ele diz, nessa passagem, Caleb ofereceu sua filha Aquizá em casamento, nós já comentamos ontem, aquele que conseguisse conquistar Debir. O nome dessa cidade tinha sido Kiriat Sefer. Josué capítulo 15, verso 15. Otiniel tomou a cidade e ganhou a mão de Aquizá. Essa história é significativa porque revela a coragem, a fé e a disposição de Caleb para enfrentar os desafios. Além disso, essa história mostra que a nova geração de israelitas seguia o exemplo de gigantes da fé como Caleb e Josué. Enquanto a geração mais velha encerrava seu ministério, havia um novo grupo pronto para enfrentar os desafios e continuar a cumprir o plano de Deus para Israel. A pergunta que se faz é, meu irmãozinho, meu amigo, meu dileto ouvinte, está você disposto ou disposta a seguir os bons exemplos de nossos líderes na igreja, na comunidade? A atitude de
Aquisá espelhava o pedido de Caleb a Josué: dê-me agora este monte. Josué 14:12. Ó. Caleb pediu o monte, Aquisa também pediu. Encorajada pelo marido, Aquisa expressou a mesma fé e determinação de que seu pai havia demonstrado. Com ousadia, ela seguiu o exemplo de Caleb ao reivindicar a promessa de possuir a terra. Esse barulhinho é o barulhinho da estação Antônio João, tá vendo? Quando o trem vai chegar, vai chegando à estação, toca esse sinete, a cancela fecha, o trem passa. O sinete para, a cancela sobe, o trem, as pessoas podem circular. Aqui os pedestres ainda usam a passagem de nível, que são aqueles locais onde os trens passam e também passam os pedestres e os carros. Ah, mas não tem ponte aí na sua cidade? Tem. Inclusive aqui sobre a estação Antônio João tem a ponte e tem a passagem feita por uma passarela para pedestres. Mas não sei por qual motivo, talvez por saudosismo, a municipalidade ainda usa essa passagem de nível para os pedestres. Para os carros não, os carros usam a ponte. Então está explicado aqui. De fato, a terra era um presente do Senhor para Israel. Mas o povo precisava se apropriar desse presente, reivindicando as promessas do Senhor com fé e coragem. A determinação de Aquisa prenunciava a perseverança das mulheres mencionadas nos evangelhos, que não se deixaram desanimar pela multidão ou pelos discípulos e continuaram a receber a bênção de Jesus para si mesmas e suas famílias. O exemplo de Aquisa pode ser reverberado na vida de pessoas importantes no Novo Testamento, qual seja Maria Madalena, que era discípula de Jesus, ela aprendia aos pés de Jesus. Priscila, esposa de Áquila, e outras mulheres, Febe, mencionadas na Bíblia. Ou seja, mulheres que trabalhavam ombro a ombro com os seus maridos missionários. Quando Paulo fala que as mulheres devem ficar caladas na igreja, ele não está se referindo a todas as mulheres. Afinal, as mulheres pregavam, as mulheres ensinavam. Esse versículo deve nos lembrar que, naquela época, algumas mulheres participavam de rituais de adoração. Rituais, elas eram prostitutas cultuais. Muitas dessas mulheres se convertiam ao cristianismo e elas queriam replicar esses costumes no templo de Deus. Então era proibido, por essa causa era proibido as mulheres se manifestarem em público. É uma curiosidade importante. Deus nunca foi contra a manifestação das mulheres na igreja. Hoje tem umas que são até pastoras. Eu acho que as mulheres elas podem desenvolver o seu ministério, podem, claro. O que vai contar aqui é a vocação da pessoa, não é? Você, o que acha disso? As mulheres devem servir como pastoras, ministras, diaconisas, anciãs? Coloque aí o seu comentário. Quarta-feira, 19, um herói humilde. Eu acho que vai falar de Josué, vamos ver. Porque a Bíblia apresenta muitos heróis humildes.
O mais humilde dele talvez seja Moisés. Ó, o trem tá passando ali, tá vendo? Na passagem de nível. Lá no finalzinho, quando passar o caminhão, você vai vê-lo mais nitidamente. Ó, o trenzão tá indo. Esse tá indo pro interior, Itapevi. E o que vai no sentido que o caminhão está indo, vai para a capital, São Paulo. Ó o caminhãozão passando aqui. Vai com Deus, meu amigo caminhoneiro. Ó, outro trenzão chegando. Agora esse sim, tá indo para a capital. Chegando não, ele tá saindo da estação. Tá indo para a capital, o sentido onde está arrumando esse caminhão laranja aí. Tá vendo que é interessante? É por isso que às vezes esse barulhinho fica incomodando. Mas eu faço questão de vir aqui, porque foi aqui que nós começamos o nosso ministério. Se é que podemos chamar de ministério. Não deixa de ser, não é? O canal Vigia das Pessoas é o ministério. Nosso objetivo é apregoar a Bíblia para todos os povos aqui no grande monte da internet. Digo mais ainda, meu irmãozinho, nós já conseguimos fazer isso. São mais de 1000 vídeos, a Bíblia inteira comentada, de Gênesis a Apocalipse. Você também pode nos ajudar se inscrevendo no canal, se ainda não for o caso, compartilhando o vídeo e dando seu gostei ou não gostei, tá bom? As longas listas de nomes de lugares que marcam as fronteiras das terras dadas às tribos de Israel terminam com a distribuição de terras para os 2 heróis, qual seja Caleb e Josué, que foram os primeiros a reconhecer essas áreas. Caleb foi o primeiro a receber sua herança, enquanto Josué obteve a sua por último. Até então, Josué havia se concentrado em dividir a terra entre as tribos de Israel. Agora foi a vez de o povo dar a Josué a sua herança. Veja! O título é Herói Humilde. Quem é o herói humilde aqui? Como eu imaginava, sim, Josué. Todas as tribos, todos os líderes receberam suas heranças. E Josué, o líder, foi o último. O que isso pode significar para nós hoje? Jesus disse: quem quiser ser o primeiro, contente-se em ser o último. Não fique querendo os primeiros lugares nas sinagogas, a igreja da época. Seja humilde. Jesus, o mais humilde de todos os humanos, demonstrou essa humildade lavando os pés dos discípulos. Hoje, como que a igreja deve se comportar? Como que os pastores, anciãos, apóstolos, profetas, etc., precisam se comportar? Com humildade. Um exemplo simples que pode te ajudar. Um símbolo de humildade é, por exemplo, quando na sua igreja existe aquele junta-panela, onde cada irmão leva um prato e aí depois do culto tem aquela comida gostosa. Fica observando. Geralmente, o líder humilde, ele vai esperar todos se servirem e só depois ele irá se servir. Aqueles que avançam para as panelas são comparados àqueles que tinham saudade das panelas do Egito. Então, amigo, meu irmão, seja o líder. Primeiro observe que todas as mulheres e crianças vão se servir. Aí depois você se serve.
Ah, mas a comida pode acabar. Claro, pode acontecer. Apesar que Deus é maravilhoso, Ele nunca deixa o óleo acabar na botija. O óleo pode parar quando todos os vasos forem servidos. Mas se alguém tiver que ficar sem comer, que seja o líder. Só para citar a maior líder da minha vida, minha mãe. A gente vivia vida muito humilde, muito sacrificada. O nosso alimento básico era polenta. Então o arroz, o feijão era escasso. O que minha mãe fazia? Minha mãe pegava, servia a polenta, o arroz, o feijão para todos os filhos. Ela não se servia antes que todos comessem. E no final, ela comia as sobras dos seus filhos. Isso é sinal de humildade. Isso é sinal de liderança de verdade. Hoje esses líderes que estão correndo aí para falar: eu sou profeta, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou não sei quem, apóstolo, cuidado. A liderança é um posto de humildade. Tá bom? O que você acha de tudo isso que eu falei até agora? Leia, meu amigo, Josué capítulo 19, verso 49 ao 51. O grande líder de Israel, Josué, que dividiu a terra, recebeu sua herança por último. Quais são as implicações desses fatos? Eu já falei sobre isso. Fala você, o que você acha? Agora vamos ouvir o que o comentarista diz. A cidade que Josué recebeu chamava Timnat-Sera, o nome formado por duas palavras. A primeira parte, Timnat, vem do verbo hebraico maná, que significa contar ou atribuir, referindo-se à porção ou território. A segunda parte provavelmente deriva do verbo serak, que significa sobrar ou exceder. Veja lá, por exemplo, Êxodo capítulo 26, verso 12. Assim podemos traduzir o nome dessa cidade como porção restante ou território restante. Josué se contentou com o restante. Aqui um contraste entre a liderança de Josué e Caleb. Caleb falou: eu quero a minha parte prometida. Com ímpeto, com garra. Às vezes você precisa ser impetuoso. Então é uma característica da liderança importante. Mas Josué, conquanto fosse o líder de todo o povo, conquanto ele estava acima de Caleb nessa hierarquia, ele disse justamente o contrário: eu fico com a porção que restar. Ele nem disse eu fico. Os povos disseram: vamos dar essa cidade, Timnat-Sera, para Josué. Vamos dar a porção restante para Josué. E Josué, o maior líder de Israel, então se contentou com a porção restante. Eu já ilustrei bastante isso aqui, mas você também pode comentar se assim você desejar, tá bom? O nome da cidade que Josué escolheu a partir do que sobrou reflete o caráter nobre do segundo líder de Israel. Primeiro ele esperou até que todo o povo recebesse sua porção. Em vez de optar por um dos territórios densamente povoados ou pelas cidades mais notáveis como sua herança, Josué escolheu uma cidade modesta, ou talvez até em ruínas, para reconstruí-la com um trabalho árduo. Veja Josué, capítulo 19, verso 50.
Além disso, meus amigos, meus irmãozinhos, Timnat Sera estava localizada perto de Siló, próximo ao santuário, o que revela onde estavam as prioridades de Josué, onde seu coração realmente se encontrava. Ele queria ficar perto de Siló, perto do santuário de Deus. O que importava para Josué era isso. Certamente após a recém-formada nação de Israel ter sido conduzido à terra prometida e com a ajuda de Deus garantir a herança de cada tribo e família, ninguém teria se oposto ao desejo de Josué por uma herança mais grandiosa. Se ele falasse, eu quero Jericó, ele teria recebido. No entanto, ele estava satisfeito em ter uma vida simples, focando no que realmente importava. Uma atitude que foi refletida na oração de Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu grande templo. Salmo 27. Vai com Deus, meu irmãozinho. Entra lá, canal Vigia das Pessoas. Um amigo passou aqui. Então a alegria de Davi era adorar a Deus no templo. Salmos 27, capítulo 4. A alegria de Josué era adorar a Deus em Siló. Nossa, essa lição dessa semana foi simplesmente estonteante. Ela foi um primor de liderança. Eu louvo ao Senhor porque alguma característica dessa liderança eu tenho. Não sou um líder forte. Aliás, eu sempre trabalhei na igreja, mas sempre como funções mais subalternas. Eu fui diácono na igreja desde o primeiro ano que servi essa santa igreja até o último ano que servi. Eu parei de servir a igreja faz uns 5, 6 anos por problemas de saúde. Mas graças a Deus encerrei a minha carreira guardando a fé. Combati o bom combate. Hoje sou jubilado, graças a Deus. Aliás, eu fui diácono. Eu sou diácono. Eu fui, como é que fala? Consagrado a Deus. A consagração dos diáconos, da liderança em nossa igreja, ela acontece depois de muito labor deste. Então foi um privilégio para eu e minha esposa, para mim e minha esposa, para minha esposa e eu, sermos consagrados como diácono. Isso aconteceu, não lembro agora ao certo ano, mas foi por volta de 2015, 2016. Aliás, nós fomos até condecorados. Ah, Senhor, olha eu aqui falando. Como é que é? Eu aqui gravando a mim mesmo, é terrível. Mas eu falo isso mais como homenagem à minha esposa. Minha esposa e eu fomos congratulados pela Prefeitura Municipal de Cotia. Obrigado ao vereador Rodovalho que fez a menção honrosa. Então nós somos honrados com essa condecoração pelos nossos serviços prestados por ocasião do aniversário da Igreja Adventista no Brasil. Nós comemorávamos o 127º ano, parece. Muito obrigado, Roberto Rodovalho. Hoje nós temos um amigo na prefeitura. O prefeito Formiga é meu amigo. Ele não sabe. Ele me conhece, mas não lembra de mim. O prefeito Formiga visitou a nossa igreja, a Granja Viana, ainda quando nem sonhava em ser prefeito.
da cidade. E aí o nosso amigo Tancredo apresentou ele para a igreja. E aquilo ali, eu fiquei compungido no coração a saudar o prefeito Formiga. Cheguei nele e falei: você é aquela formiga famosa que a gente ouve falar aí? Ele até foi humilde e falou: não sou a formiga famosa não, mas sou formiga sim. Aí eu presenteei ele com a Bíblia. Acredito que se essa mensagem chegar a ele, ele vai confirmar essa história. Eu presenteei ele com uma Bíblia. Não sei se ele é religioso. Ele falou que era, não lembro se ele falou que seguia alguma religião. Não lembro se ele tinha Bíblia, mas eu fiz questão de presenteá-lo com uma Bíblia. Não sei se foi uma versão internacional, acho que foi. Saudações, prefeito de Cotia, meu amigo Tancredo. Que Deus abençoe o trabalho de vocês aí diante da municipalidade. Para encerrar a nossa lição, vamos falar aqui, comentar a quinta-feira, dia 20. Transformados pela contemplação. Refletir sobre grandes heróis da fé nos inspira, mas nosso maior exemplo é quem? Quem é o maior exemplo que nós devemos seguir? Eu já citei ele hoje aqui. O homem mais humilde de toda a terra. Começa com G, termina com Jesus. Jesus foi o homem mais humilde. Quando ele levava a bofetada na cara, ele falava: Senhor, perdoai-o, ele não sabe o que faz. Como sua vida e ensinamentos podem nos transformar? Leia lá Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Marco Jacoboni, neurocientista da Universidade de Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, estudou a função dos neurônios espelho. Esses pequenos circuitos circulares são ativados não apenas quando realizamos uma ação, como rir ou abraçar alguém, mas também quando observamos outras pessoas fazendo a mesma coisa. A atividade desses neurônios diminui a diferença entre ver e fazer. Eu não sei se é essa a experiência desse cientista aqui, mas eu vi um cientista dizendo como que ele descobriu isso. Não sei se é esse mesmo cientista, acho que é. Ele estava fazendo uma experiência lá no seu laboratório com animais. E tinha vários animais. E ele preparou um animal para uma experiência qualquer lá. E num dado momento ele parou para fazer um lanchinho. Aí ele pegou uma banana. Macaco gosta de banana? Pegou uma banana, descascou e começou a comer. Como os eletrodos já estavam ligados no animalzinho, ele detectou que o animalzinho estava tendo o mesmo prazer que ele estava ao comer a banana. O animalzinho estava sentindo a mesma experiência. Tá vendo? Foi aí que foi desenvolvido os neurônios espelho, a neurociência. Eu sou neurocientista também. Eu sou pedagogo, formado, pós-graduado. Inclusive sou graduado em neurociência. Então, meu amigo, contemplar alguém fazendo um bem vai elevar o seu espírito, do mesmo modo que contemplar alguém fazendo mal vai diminuir a sua espiritualidade. Interessante, não é? É bom você poder comprovar pela ciência
que os atos religiosos, eles têm mais importância do que às vezes possa parecer. Tem gente que fala, não vou para a igreja, para que eu preciso disso? Inclusive, fizemos uma live no domingo e o Felipe falava, eu não gosto de igreja, tenho raiva de igreja e de Bíblia. Falei, não é bem assim, calma. A igreja pode nos ferir. Muitas vezes a igreja nos fere usando a Bíblia. Sim. A igreja nos fere, por exemplo, quando diz que quando o irmão da igreja usa a passagem bíblica como que fala a mulher tem que ficar calada, a mulher tem que ser submissa. Na verdade ele está mais ou menos que manipulando o texto bíblico para dizer aquilo que ele quer dizer. Tem uma classe de pessoas uma fração da população muito maltratada pelos cristãos uma hora eu vou criar coragem para falar sobre isso, não é? São os homossexuais, são maltratados pelos cristãos como se eles estivessem cometendo pecados. Pior ainda, maior pecado que cometem os pecadores regulares. Mas isso é um assunto polêmico, assunto para outra ocasião. Eu estou falando isso para quê? Para falar sobre a transformação pela contemplação. Ao ir à igreja, ao contemplar as coisas sagradas, ao contemplar os irmãos consagrados, se consagrando a Deus, você também acaba sendo elevado na sua experiência, na sua espiritualidade. Isso é o que está dizendo o texto aqui, e eu assino 100%. Falando de líder, tem uma líder na nossa igreja, ó, para calar a boca dos religiosos. Deus suscitou uma líder, uma mulher. O nome dela é Ellen White. Ela recebeu ela teve muita oposição em sua época e tem até hoje. Mas graças a Deus, a sabedoria humana achou por bem preservar os seus escritos. E certamente Deus conduziu esses humanos, porque, gente, a mulher tem obras maravilhosas. Foi através de uma obra dela que eu pude falar, realmente eu estou conhecendo um pouco mais de Jesus Cristo. Um livrinho desse tamanho assim, chamado Caminho a Cristo. Eu li numa sentada. Um outro livro chamado O Desejado das Nações. Esse de fato foi o primeiro livro que eu li. 19 dias eu consegui ler todas as 700 páginas. Então nós temos mulheres líderes. Tá chovendo aqui, eu vou ter que parar o vídeo. Ai que horror. Vou me abrigar aqui embaixo da marquisa. Só para concluir o vídeo, não é justo a gente cortar um assunto tão gostoso no meio, não é? Então Ellen G. White, ela é considerada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma profeta, falando coisas de suma importância. Mas do ponto de vista humano, quem é Ellen White? Mais uma humana, como todos nós, uma líder, como Josué, Caleb. Ela ainda conduz o povo por meio dos seus escritos.
tô tentando me organizar aqui. Desculpa, tá? É que tá chovendo. Responde aí nos comentários. Tá chovendo aí na sua terra? Eu estou aqui no alto da ponte que atravessa Antônio João. Lá atrás é a ponte do Alphaville. Aquela ponte lá está sobre o rio Tietê, onde a gente faz vídeos também. Hoje eu fiquei com uma preguicinha de ir lá e acabei ficando aqui pelo caminho. Mas nós estamos aqui, ó, sobre a ponte que passa na linha férrea. E lá atrás você está vendo a ponte do Alphaville. Então, falando ainda de liderança, olha, veja bem quem foi Ellen White. Ellen White escreveu sobre a importância de contemplar o caráter de Cristo. Ela disse: olhando para Cristo, obtemos uma visão mais clara e distinta de Deus. E pela contemplação nós somos transformados. A benignidade e o amor para com nossos semelhantes se tornam um instinto natural. Desenvolvemos um caráter que é cópia do caráter divino. Crescendo à sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Entramos cada vez mais em comunhão com o mundo celestial e temos o poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Esse dito está num livro chamado Parábolas de Jesus, da Casa Publicadora Brasileira, a editora dos Adventistas, publicado em 2022, na página 207 e 208. Leia, meu amigo, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, quais são as duas forças diferentes que influenciam nossa vida, como podemos ter certeza de que estamos focando na coisa certa. Ah, meu braço tá doendo. Eu tô com... Ó, eu já sou quase um tiozinho. Eu tava sentado, então eu levantei abruptamente. Meu braço tá doendo, minhas costas estão doendo. Tá chuviscando ali fora. Não posso sentar. Tá acabando a lição, eu tô agoniado, graças a Deus, tá acabando. Por favor, seja paciente comigo, tá bom? Prometo encerrar a lição com dignidade, como a lição merece, como você merece. Ficou claro essa questão da contemplação? Nós precisamos contemplar Jesus Cristo. Precisamos contemplar a boa liderança da igreja. Não só da igreja, eu falo da comunidade, da escola. Vamos fazer de nossos heróis pessoas que sejam dignas. Tá bom? Em Romanos capítulo 12, diz o autor Maggiarose, o apóstolo Paulo menciona duas forças opostas que tentam moldar nossa vida. De um lado, o mundo ao nosso redor, com suas várias influências, busca nos empurrar para o seu próprio padrão, tentando nos moldar de fora para dentro. Para combater essa influência, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos transforma de dentro para fora, de modo semelhante à mudança que ocorre quando uma lagarta se transforma em uma borboleta. Metamorfose. No entanto, para que essa transformação aconteça, precisamos nos dedicar a Deus e pedir que Ele continue a boa obra que começou em nós. Filipenses capítulo 1, verso 6. Ó Pai do céu, continue a boa obra que seu Espírito começou em nós. Abençoe-nos a todos, especialmente a esse que nos ouve agora. Esses, né? No fim de tudo,
É essencial que façamos a escolha consciente de que a cada momento viver guiados pelo Espírito Santo. Você conhece alguém que precisa não apenas de orações, mas também de atenção? Tem alguém na igreja ou aí ao seu redor que está meio escorregando? Pai do céu, tome cuidado especialmente desse querido que está passando por dificuldade. Pai Santo, toma em sua mão